Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a formação das monarquias nacionais ou absolutistas. Bom, hoje a gente vai entender um pouco sobre a transição do poder concentrado através do sistema feudalista para o poder através do Estado absolutista e das monarquias nacionais. Bom, a gente vai ver nessa figura ao lado que é o rei Luís XIV da França, que ele encarnava essa figura do rei absolutista que concentrava o poder em suas mãos. Não havia interferência de mais nada, só ele comandava. Tudo bem? Então vai ser bem interessante agora, acompanhem, tá bom? Vamos partir então para entender como era a formação das monarquias nacionais ou Estado absolutista. Bom, para compreender como foi a formação das monarquias nacionais ou absolutistas, a gente tem que pensar que foi um conjunto de fatores. Então, quando a professora fala conjunto de fatores, é entender esses vários motivos que vão levar à formação, à configuração dessa nova forma de comandar, de fazer política e de organizar os poderes. Bom, o surgimento de uma nova forma de pensar com o Renascimento vai ser um desses motivos. Igual a gente veio estudando, que o Renascimento surge com uma nova forma de pensar, a partir do quê? Do antropocentrismo, o homem no centro das coisas, e a partir disso vai se construir novas formas, novas condutas, principalmente a partir do direito romano. Vai se pensar então novas formas de se organizar então esse Estado, que antes, lá no feudalismo, ele era organizado a partir desse sistema feudal, da vassalagem, da sucerania, onde tinha o senhor feudal, os vassalos. A gente vai ter uma mudança na forma de se organizar o poder. Tudo bem? E também com o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Vai acontecer uma ruptura muito interessante. Antes, os poderes eram equilibrados entre os clérigos, os nobres, os senhores feudais e lá na baixa, na última escala da nossa pirâmide social, os servos e camponeses. Agora não, surgem os burgueses. Agora os reis terão que lidar, e a nobreza também, com o surgimento dessa nova classe social. E nesse contexto, então, da Idade Moderna, o surgimento das monarquias nacionais, a gente vai ter o que? A transição do feudalismo para um novo sistema, o capitalismo, que vai dar início com o movimento chamado mercantilismo, que vai acontecer com as grandes navegações e uma maior acumulação da riqueza entre essas monarquias. Bom, mas agora no slide a gente viu também que vai ter o poder real vai ter um avanço em relação às monarquias medievais. E o que muda? Qual que é a mudança? Então, os reis da Idade Média e o da Idade Moderna é o poder militar. Agora, os reis da Idade Moderna, eles vão formar um exército. Maioria é composto de mercenários. Mercenários é quando você chama homens e paga para ele para fazer parte do seu exército, tá? E aí a gente vai ter também os reis, então, a partir desse exército, aumentando a sua força, aumentando o seu poder de combate. Lembrando que a Europa vai estar, então, nesses conflitos. Lá no feudalismo, a gente vai ter muito conflito, muito choque de poder. Então, é isso que faz, então, com que de um estado de crise com a peste negra, fome, revoltas camponesas, com que os reis vão adquirindo poder através de um exército, e então vai se começar a formar o Estado absolutista, que é a delimitação de território, de um corpo jurídico, que a gente vai ver agora, então, no nosso próximo tópico. Então, o Estado absolutista, ele surge, então, como uma forma de organizar o poder na Idade Moderna. Tá? E o que significa o Estado? Sempre existiu o Estado, professora? A questão é o quê? O Estado é um conjunto, então, de instituições que vão compor um poder maior a fim de determinar um território de um país ou de um estado. Aí pode ser através de uma monarquia, de um império, de uma república. Bom, existia um estado lá no Império Romano, só que se enfraqueceu quando a queda do Império Romano e surgiu o feudalismo, que era descentralizado. Tá? Eram os senhores feudais que comandavam. E aí, quando você tem esses conflitos, esses choques de poder,
poderes, a gente vai ver que os reis da Idade Moderna, então, vão começar a querer criar um conjunto, então, de instituições para poder delimitar o seu território e com isso fortalecer o seu poder, tá bom? Através de leis que os súditos terão que seguir. Mas, professora, como que o rei ficava no poder? Bom, gente, nessa época você vai seguir uma tradição que é da Idade Média, tá? Que o poder do rei era vitalício e hereditário. A dinastia era o quê? Ele só saía do poder quando ele morria e aí acompanhava um filho, tá? Ou um parente mais próximo, tá? Assim, era na Idade Moderna e vai acontecer até hoje, como as monarquias que existem, né? Na Inglaterra, Holanda e Espanha. Mas quem apoiava esses reis? Quem que dava sua força? Bom, era o clero, os nobres e a nascente classe social, a burguesia, ok? Bom, a gente vai falar agora da monarquia inglesa. Em 1066, então, vai ocorrer uma invasão nas terras, nos reinos ali que eram dominados por senhores feudais na Inglaterra, liderados por Guilherme, o Conquistador, que vai ser da casa das Normandos, que vai formar uma dinastia, vai vencer os saxões e se tornar rei da Inglaterra. Ele vai começar a concentrar o poder em suas mãos e criar, então, a monarquia nacional. Seu filho Henrique II também vai fortalecer o poder central e vai criar um corpus jurídico. O que é corpus jurídico, professor? São leis. Leis que estabelecem, então, as formas de se conduzir o tipo de uma propriedade de uma terra. Se eu quero uma terra, um nobre tem também o direito a essa terra. Vai ser, então, a partir dessas leis do Estado que vão dizer se eu tô certo, se o nobre tá certo. Muitas vezes vai garantir o direito do nobre, não meu, uma simples camponesa, por exemplo. Vocês estão entendendo? A gente tem que pensar o Estado, gente. A partir disso, é um conjunto de leis e de formas de se conduzir as normas que vão redigir, então, as condutas dentro de um território, dentro da questão jurídica, quem tem ou não poder, é um equilíbrio, tá bom? Então, o Henrique II vai fortalecer esse poder central e não mais os dos senhores feudais. Não vai ser os senhores feudais que vão comandar. Então, a insatisfação dos nobres e burgueses vai resultar em 1215 da criação da Carta Magna, que vai limitar o poder real no tempo do reinado de João Sem Terra, que perdeu terras para os franceses, isso foi inadmissível. Então, começou-se os nobres e os burgueses a dizer, não, a gente não pode deixar o poder concentrado na mão desse João Sem Terra. É uma diferenciação das outras monarquias que surgem na Europa. A Inglaterra, ela tem esse diferencial, porque a gente tem a organização do parlamento, que aí o parlamento vai ser organizado em duas câmaras, que são lords, que são os nobres e os clérigos, e os comuns, burgueses e cavaleiros, que vão poder opinar sobre as coisas que acontecem no reino, sobre disputas políticas, disputas em questões civis, como no caso, tal nobre brigou com tal nobre, tal tá mexendo na minha terra. Então, são questões que passam agora a permear com a criação do parlamento. Essa é uma diferença muito importante na monarquia da Inglaterra. Tudo bem? A gente tem aqui do lado, então, a representação do João caçando um cervo, no século III, tá? Já na França, a monarquia francesa vai começar a ganhar suas características de nacionais ou absolutas a partir da dinastia dos Capetíngios, que vai ter uma importante participação na unificação do reino da França e da centralização do poder, tá? Que ocorre no século X, quando a burguesia começa a se aproximar. Lembre-se, a burguesia é uma classe social nascente e começa, então, a surgir e dar força, vai interferir nos poderes que até então existiam, naquela pirâmide social, que eram os clérigos, os senhores feudais e os nobres, e lá atrás os camponeses. E aí começa a interferir nessa relação entre o rei e os nobres. E aí, para poder ter um equilíbrio de poder, surge então a burguesia, então começa a ser inserida nesse contexto de relações de poderes, tá? Então ocorria então a desestruturação do feudalismo, os reis ganhavam poder na região da França, e aí o rei tinha essa figura
ganhava essa figura de autoridade. Foi esse Filipe II que vai atuar nesse processo de fazer aliança com a burguesia, intermediar essa disputa com os senhores feudais, estruturando um Estado que vai cobrar impostos, vai regulamentar o comércio. E nos séculos seguintes, a França vai introduzir uma moeda, dando características, então, de um sentimento não é ainda o que a gente tem hoje, que é uma nação, tá? É ainda aquele sementinha do sentimento de pertencer a um reino, ao francês, é uma identidade, a pertencer a um povo comum, tá? E também se diferenciar os ingleses. Durante muito tempo, os reinos que existiam ali na França foi por um bom tempo comandado pelos ingleses, a partir de um rei inglês. E isso, quando a França então se unifica por um rei a partir de uma dinastia diferente da dinastia dos ingleses, então se tem essa diferença, esse sentimento de identidade em relação em diferença então aos ingleses. A gente vai ver que ao longo dos séculos a rivalidade entre França e Inglaterra é muito marcante, influenciando muito as guerras que vão ter posteriormente ao longo da história. No contexto de guerras, desse processo aí de unificação das monarquias nacionais, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, que vai ser entre França e Inglaterra, para ter o território de Flandres, um território muito famoso, um território que dava muito lucro, e aí vai ter essa guerra. E aí eu queria destacar a Joana d'Arc, que ela foi uma heroína, atualmente ela foi canonizada, é uma santa pela Igreja Católica. Ela foi conhecida por seus feitos durante a guerra, uma mulher que se disfarçou e depois foi lutar contra os ingleses, tanto que os ingleses vão fazer de tudo para capturar ela. Ela vai ser acusada de heresia e condenada à fogueira. Como assim naquela época as mulheres não poderiam ter espaço numa cena de guerra, mas depois entre os franceses ela é considerada uma heroína, tem seu destaque, uma figura nacional. Então a Joana d'Arc, ela vai então e luta, quer seu espaço dentro de luta da Guerra dos 100 Anos, e por que não uma mulher lutar e conseguir seu espaço dentro de uma sociedade que era formada apenas por homens que guerreavam. Não era igual os vikings, por exemplo, que tinham esse costume das mulheres também participar das guerras e estarem na linha de frente. Não, eram somente os homens na França e em toda a Europa, praticamente. Mas a Joana d'Arc vai ser uma mulher, como além de seu tempo, e que participa da guerra e se torna um ícone. Por ser uma mulher que vai contra as leis e bate de frente com essa visão, então que mulher não podia guerrear, ela vai acabar sendo condenada e acusada de heresia e vai morrer na fogueira, tá bom? Essa história é interessante, a professora não queria deixar batida para falar então das monarquias nacionais, é uma questão interessante de se tratar, tá bom? Bom, o Reino da Espanha tem uma história também diferente, porque durante muitos séculos ele havia sido dominado pelos muçulmanos. E a gente vai ter então esse processo de conquista da Península Ibérica pelos reinos então de Aragão, Castela e Leão, somente ficando o Reino de Granada sob o domínio dos muçulmanos. E a partir disso, desde a antiguidade, né, vem tendo-se esse domínio dos muçulmanos, e aí só posteriormente a gente vai ter, no final da Idade Média, né, durante a Idade Média toda, essas lutas, esses embates na Península Ibérica ali, que para a expulsão desses muçulmanos, ficando apenas o Reino de Granada sob o domínio deles. E aí, para dar esse processo de unificação que ocorre na Idade Moderna, a gente vai ter então um casamento do rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, que vai dar início ao processo então de unificação, os reis católicos, o processo de unificação da Espanha, e a gente já sabe da história, os reis católicos que darão início, então vão financiar as embarcações para que pudessem, então, achar uma nova rota de comércio, já que era dominada pelos italianos de Veneza e Florença, e com isso eles poderem, então, estarem achando uma nova rota, e
O achar dessa nova rota vai desencadear e vai cair aqui no nosso território da América, primeiramente na América do Norte, depois vai ser os portugueses que vão achar aqui o nosso território do Brasil. Então a gente tem que entender que é um momento de unificação de poder, de muitas conquistas e para quem garantir na Europa esse domínio e as riquezas para ver quem que vai dominar, tá bom? Bom, a gente vai tratar agora do Reino de Portugal. Bom, a história de Portugal é interessante porque era um feudo chamado Condado Portucalense e será a partir da doação desse feudo pelo rei Afonso VI de Leão e Castela para o francês Henrique de Borgonha que a gente vai começar então a formação de uma monarquia nacional, tá? Tempos depois, o filho do Henrique de Borgonha, após conflitos com a mãe, ele vai declarar a independência desse condado, que até então era um condado que se submetia aos reinos de Leão e Castela, transformando no reino de Portugal. Depois dessa dinastia vai se formando, tudo após o último descendente da dinastia de Borgonha morrer em 1383, a gente vai ter Castela vai tentar anexar o reino de Portugal, fazendo um movimento para que então se anexe mais territórios. Isso era muito comum entre os reinos da Europa. Você tinha um rei que o poder dele estava enfraquecido, um outro rei com poderio militar mais forte e dinheiro, é claro, ele ia lá e anexava esse território e passava a governar também esse território e seus súditos. Então é isso, a Europa ela tem muito disso, gente, é uma troca de interesses, conflitos, a gente vai ver nesse momento da história que é muito isso, conflitos de poderes, de interesses em torno de riquezas, tá bom? E voltando aqui então, após então essa tentativa de Castela de anexar o reino de Portugal, vai ter um movimento político interno lá no reino de Portugal entre burgueses, mercadores e nobres e parte da população que não quer ser governada por Castela, que tenha um rei próprio e que ele passe a governar. Porque se você é submetido a um outro reino, você vai ter que dar dinheiro, pagar imposto para esse outro reino, vai fortalecer o poder desse outro reino e não a das pessoas que moram no seu reino. Então, vai ter esse movimento chamado Revolução de Avis, que Dom João de Avis é um homem que é da ordem militar, uma ordem importante também, e aí ele vai ser cotado para ser o novo rei. Então o episódio vai ser conhecido como Revolução de Avis e dá início a uma outra dinastia dos Avis, e que dá início então após a Revolução de Avis esse processo de formação das monarquias nacionais em Portugal, que vai estimular muitas navegações marítimas. Pessoal, vai ser tanto Espanha como Portugal que vai fortalecer, vai dar um impulso para as navegações marítimas. Olhando aqui, ó, o mapa, a gente vai ter o Reino Unido, que é o reino da Inglaterra, tá? O reino da França, reino da Espanha, tá? A Itália não era unificada, havia vários reinos na Itália. Foi isso, gente, até o século XIX. A Itália havia muito conflito de interesse, então a Itália demorou muito para se unificar, tá? A gente vai ter também essa região de Flanders que foi disputada na Guerra dos 100 Anos, tá? O Sacro Império Romano Germânico, também muito disputado. Quem tinha controle desse território na Europa, pessoal? E era designado como imperador quem comandava o Sacro Império Romano Germânico. Então, ele tinha poder, muito prestígio, muito poder, muita riqueza. A gente vai ter a Rússia um pouquinho afastada aqui, mas não menos importante, comandando outras áreas, dominando esse Império Otomano. A gente vai ter então aqui o Reino da Dinamarca, a gente vai ter aqui, ó, essa divisão aqui da Europa é o palco, então, para muitos conflitos e muita disputa de poder, de território, dando início, então, aqui, Reino da Espanha, Reino de Portugal vai estar iniciando o quê? As navegações marítimas para conquistar poder, riquezas,
dando novas características ao mundo moderno. Pessoal, e visando então concretizar esse poder, fortalecê-lo, o Estado moderno então vai ganhar mais poder a partir do movimento mercantilista, que é o quê? Um conjunto de práticas, ideias e práticas econômicas que vai ser desenvolvida pelos Estados europeus na Idade Moderna, do século XV ao XVIII, que vai assegurar esse crescimento político e econômico. E aí, o que era o mercantilismo? Visava o quê? Assegurar o que? O metalismo. O que era o metalismo? Acumular metais preciosos que vão ser descobertos lá nas colônias, nos continentes até então desconhecidos. O continente americano, vai ser chamado americano, não se tinha essa denominação. Então, vai se descobrir essas riquezas nesse novo mundo, e aí, a partir disso, vai se ter, então, um crescimento econômico desses estados nacionais. E aí, a partir disso, vai ser o Estado que vai começar a regulamentar a economia. A meta era exportar cada vez mais e importar menos produtos, e monopolizar os mercados através das companhias da Índia. Então, você vai ter uma mudança no tipo de comércio. E aí, esses estados nacionais, essas monarquias vão querer disputar ele. Então, vai se formar as companhias da Índia. E aí, por exemplo, a princípio, a gente tem Portugal e Espanha comandando esse comércio e ditando as regras do jogo para os outros reinos, né, para as outras monarquias nacionais. Depois a gente vai ter os franceses junto com os ingleses, com os holandeses. Quem acumula mais riqueza vai se desenhando. Quem tem o poderio de ter embarcações poderosas que chegam em menor tempo a esses novos continentes, quem tem dinheiro para comprar, mercadores e burgueses que vão ajudar no comércio. É o desenho dessa nova forma, então, dessa nova política que surge. Por exemplo, na França vai ser investido cada vez mais em manufaturas para se produzir produtos luxuosos para se vender tanto no mercado interno como internacionalmente, tá? E o comércio, o Estado que vai deter o monopólio desse comércio, vai ser o Estado que vai intervir na economia. Os ingleses, por exemplo, vão investir também em manufatura com um olho nas rotas comerciais, na importância que a navegação tem. Quem domina a navegação domina o mundo, então eles vão ter essas características aí. E Espanha e Portugal, que são os impulsionadores das grandes navegações, desse novo comércio e de desenhar muito essas novas práticas que surgiam, que são os mercantilistas. Do que? De buscar as matérias-primas, recursos naturais nas colônias e poder importar toda essa riqueza para eles, tudo bem? E com isso poder comandar o comércio que estava surgindo entre os vários reinos e aquele mundo que estava se configurando surgir. Bom, só para pontuar aqui, a formação das monarquias nacionais se dão através de uma nova configuração do poder na Europa moderna, após a dissolução do feudalismo. A gente tem a configuração de novos poderes, da formação das dinastias nacionais, e com isso novas práticas econômicas vai surgir no mundo, impulsionando o comércio marítimo e o comércio entre esses reinos. A gente vai ter a descoberta do novo mundo, vai ser uma nova configuração de poder que vai existir. Bom, o Estado, gente, por que é interessante a gente saber sobre os Estados absolutistas e a formação das monarquias nacionais? Porque o Estado ganha força. O Estado passa a intervir na economia, a organizar as condutas morais e éticas das pessoas. O Estado, esse Estado que até hoje organiza a nossa vida, tá? Então, a gente olha para a história e começa a entender um pouco como o Estado vem para organizar a vida social. O Estado é um pacto que fazemos, então, existem teóricos dos contratualistas que vão surgir muito no iluminismo, que a gente vai tratar depois, mas a professora já vem a dizer. O Estado, então, vai significar o quê? Um pacto que fazemos, então, com a sociedade para que uma entidade maior, no caso o Estado, organize as regras de vida em sociedade, organize um corpo jurídico, que é o direito, os advogados, os administradores,
tá? E aí, posteriormente, a gente vai ter as mudanças na configurações desse Estado. A princípio, a gente vai ter o Estado absolutista, no Brasil a gente tem o Império. Depois, a gente vai ter as repúblicas, o Estado, que vai ser com a democracia, buscando espalhar esse acúmulo de riqueza para a população. Enfim, a gente vai ter várias configurações. O importante é entender, então, que nesse momento, na história da Europa e da cultura ocidental, no qual fazemos parte, a gente tem a formação do Estado moderno. Beijinho. Ó, comentários, façam suas críticas, suas opiniões aqui nessa seção de comentários. Não deixem de perguntar, é muito importante eu entender o que vocês compreendem dessa disciplina e do que a gente pode se aprofundar, tá? Beijo!